Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor que permanece em nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo amor de Cristo, demonstrado naquela cruz do Calvário, quando ainda éramos pecadores. Ó Senhor, obrigado porque o teu amor não espera nada em troca. O teu amor não depende de mérito nosso. O teu amor, Senhor Deus, é incondicional. E o Senhor nos perdoa infinitas vezes. Obrigado, Senhor Deus, por este amor que nos constrange. Que nós, essa noite, Senhor Deus, possamos aprender mais deste amor e aprender a ser mais gratos ainda por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O título dessa pregação é o que acontece quando permanecemos no amor de Cristo. A referência bíblica principal está no livro de João, capítulo 15, versículo 9, que eu gostaria de que você abrisse agora para que nós pudéssemos ler juntos. Enquanto os irmãos abrem, para aqueles que eu não consegui cumprimentar pessoalmente, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Obrigado pela decisão de estar aqui. Vamos juntos receber do Senhor essa porção da sua palavra. João 15, versículo 9, na versão NAA está assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Amém? Um texto tão simples, tão curto, mas que nos traz uma lição tremenda. Imagine a cena: Jesus está a poucas horas da cruz, reunido com seus discípulos mais íntimos na última ceia. Em meio a um cenário de incertezas e despedidas, Jesus não lhes dá uma lista de regras pesadas. Em vez disso, ele faz um convite. E esse convite o Senhor quer nos estender essa noite: permaneçam no meu amor. Jesus não diz: esforcem-se para me amar um pouco mais. Ele simplesmente estabeleceu um padrão eterno e inabalável. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Olha que coisa maravilhosa. Com isso nós entendemos que o amor de Cristo é a nossa base sólida e inabalável. E permanecer nesse amor nos proporciona vivermos em segurança, graça e comunhão com o nosso próximo. Por isso, eu quero convidar os irmãos para que juntos possamos refletir sobre 3 verdades práticas e transformadoras que acontecem quando decidimos permanecer no amor de Cristo. A primeira delas, permanecer no amor de Cristo, é a nossa segurança inabalável. Repita comigo, por favor: segurança inabalável. No início daquela frase que Jesus fala, Jesus nos lembra do amor do Pai por Ele. Esse amor é incondicional e eterno. Geralmente, nós sentimos que somos correspondidos quando nós somos úteis, ou quando temos algo a oferecer, ou quando recebemos de volta aquele amor que nós empenhamos pela outra pessoa. Mas o amor de Cristo, ele é diferente, ele é verdadeiro. Ele nos amou primeiro de forma incondicional, ao ponto de dar a sua vida por nós. Olha o que diz o texto de Romanos 5, versículos 7 e 8. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Mas agora somos justificados pelo amor do Senhor. Ele demonstrou o quanto nos amou, mesmo quando não tínhamos nada a oferecer, a não ser os nossos pecados. Permanecer no amor de Cristo nos traz a certeza de que pertencemos a Ele e que nada pode nos separar do seu amor,
e do seu cuidado. Olha que coisa interessante, irmãos. O pecado pode nos separar da presença de Deus, porque Deus é santo e Ele não pode habitar no meio do pecado. Mas nem os nossos pecados nos separam do amor de Deus. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 37 a 39. Essa segurança inabalável que temos no amor de Cristo nos confronta e nos ensina que o nosso amor não pode ser alterado em decorrência das adversidades. Olha que coisa maravilhosa que nós aprendemos hoje. O amor de Cristo é incondicional, não depende das adversidades. E assim como Ele nos amou, como o Pai amou Jesus Cristo e Ele também nos amou, nós também devemos amar ao próximo, de forma incondicional, de forma que não dependa do nosso humor, que não dependa das adversidades, não dependa do que eu estou vivendo naquele momento. Amar é uma obrigação de todo cristão. Diga para quem está do seu lado, cutuca bem na costela, vai de leve, de leve, de leve. Fala assim: você tem que me amar. Você tem que me amar. Então, esse amor não pode ser alterado de acordo com o nosso humor, ou mesmo de acordo com o quanto nós nos sentimos correspondidos pelo outro. Mas só eu que amo, só eu que demonstro, só eu que faço, eu não recebo nada em troca. É assim mesmo. Continue amando. Continue amando. Uma coisa que eu sempre falo para os casais da nossa igreja: ame o seu cônjuge, ame a sua esposa, ame o seu esposo quando ele menos merecer, pois é quando ele mais vai precisar. Ele brigou comigo, me xingou, me traiu. Ame quando menos merecer, porque quando ele mais vai precisar. O nosso amor não pode mudar de acordo com o nosso humor, de acordo com o que nós estamos sentindo. O nosso amor tem que ser inabalável, assim como a nossa fé. Assim como nós temos a segurança no amor de Cristo por nós, assim também nós devemos transmitir essa segurança para aqueles a quem amamos. Mas é difícil, pastor. Eu só recebo lapada, eu só recebo xingamento, eu só recebo ameaça, eu só recebo gritaria. Meus irmãos, tem uma coisa que eu aprendi com a minha irmã. Eu tenho uma irmã que ela é irmã das irmãs, é a mais nova, mas ela ainda é mais velha que eu. E ela casou com um homem cristão, que foi ele que levou a minha irmã a conhecer Jesus. Mas ele era muito grosseiro. Era um homem trabalhador, era um homem que fazia de tudo para trazer o sustento para a sua família, era um homem fiel, mas era extremamente grosseiro. Nas reuniões familiares, nós ficávamos meio incomodados com a forma como ele tratava a minha irmã. Meu cunhado, ele gritava: ei, vai buscar um copo d'água para mim! E falava assim, e tudo esbravejando. E a minha irmã, meus irmãos: tá bom, meu amor, vou buscar água para você agora. E, meus irmãos, batia, mas não entrava. Ela não deixava aquilo abalar a fé.
Ela não deixava aquilo abalar o amor dela por ele. E ela sempre correspondia com delicadeza, mesmo recebendo palavras brutas às vezes. Ele não chegava a ser mal educado, mas ele era bruto, né? Na forma como ele falava com ela, e ela sempre respondia. Ela não se envergonhava, ela sorria, e ela não deixava aquilo abalar a fé dela, e nem o amor dela pelo seu esposo. E isso me ensinou muitas coisas. Quantas vezes, irmãos, no nosso casamento, nós vamos sentir que, poxa, pegou pesado. E quantas vezes nós queremos revidar, mas em que isso ajuda? Em que isso edifica? A palavra de Deus fala que quando nós pagamos o mal com bem, nós ajuntamos brasas na mente, no coração, na cabeça daquele que nos ofendeu. E nós estamos aqui para viver de acordo com o mundo, amém? Glória a Deus, ainda bem que todo mundo fez assim com a cabeça. Não, nós estamos aqui para viver no padrão de Jesus Cristo, amém, queridos? É isso que nós temos que aprender. É difícil? É, mas nós devemos pedir essa ajuda ao Espírito Santo todos os dias, amém? Segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, sobre permanecer no amor de Cristo. Permanecer no amor de Cristo é a nossa fonte diária de graça. Repita comigo: permanecer no amor de Cristo é a nossa fonte de graça diária. No verso seguinte de João 15:9, 15:10 no caso, Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. A obediência que Jesus nos pede não é um peso ou uma escravidão, mas a consequência natural de quem foi transformado por um amor tão grande. Daí a nossa obediência a Deus funciona como uma resposta ao amor de Deus por nós. Quem ama, obedece. Não é assim que a gente aprende desde criança? As 3 palavrinhas que a gente aprende desde cedo: quatro, né? OBDC. 4 palavras, 4 letras, né? OBDC. É o alfabeto que todo obediente aprende. Daí a nossa obediência tem que funcionar como algo que agrade o coração de Deus. Deus fica feliz. Nós alegramos o coração do Pai quando nós obedecemos. Se é assim com o Pai natural, imagina com Deus. Como Ele deve ficar feliz. Ali vai meu filho, aquele ali, nesse eu me comprazo. Quando entendemos quão profundamente somos amados por Deus, o nosso desejo passa a ser agradar o seu coração como forma de gratidão. O que nós podemos fazer hoje que vai alegrar o coração de Deus? O que nós podemos fazer no nosso dia a dia que alegre o coração de Deus? Obedecer a sua vontade, amar o próximo de forma incondicional, inabalável, infinita. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, como é boa a sensação de termos sido alcançados pelo amor incondicional e eterno de Deus. Que o amor de Deus é incondicional, todos nós já tínhamos esse entendimento, mas muitas vezes a gente esquece que esse amor é eterno. Ele vai nos amar para sempre. Ele vai nos amar a eternidade toda. E quantas vezes nós estamos aí mendigando pelo amor de pessoas que não querem nada conosco. Eu vi um vídeo essa semana que foi muito interessante, que um filho passou num concurso e o seu pai lhe deu de presente um relógio, e era um relógio que vinha da família, era um relógio muito raro, muito caro, e ele deu aquele relógio para o seu filho e falou para ele: leva para alguém avaliar, para ver quanto que vale esse relógio. E aí ele levou aquele relógio
num lugar que conserta relógios. E aí aquela pessoa que conserta relógios, o relojoeiro, falou: olha, esse relógio é bom, é raro, é caro, mas ele está com alguns defeitinhos. Ele está aqui com umas marcas, uns arranhões, e isso desvaloriza muito. Então ele não vale muito não. Vale uns 4 mil reais no máximo. E aí ele volta e fala para o seu pai: olha, o relojoeiro falou que vale 4 mil porque tem alguns defeitos, algumas imperfeições. E aí o pai fala para aquele filho: leva em outro lugar. E aí daí ele leva numa loja de penhores. E aquela loja de penhores quer ter o seu lucro com a compra e com a venda. Falou para ele que aquele relógio valia somente 1.000 reais, que compraria aquele relógio por 1.000 reais. E ele volta desanimado e conta para o seu pai: olha, na loja de penhores só deram 1.000 reais por esse relógio. Ele falou assim: meu filho, leva em mais um lugar, eu quero que você leve aqui neste lugar. E ele levou no encontro de colecionadores. E ele volta daquele encontro maravilhado e conta para o pai dele: pai, o senhor não vai acreditar, naquele encontro as pessoas ficaram maravilhadas com aquele relógio. Falaram que como ele é muito caro, porque ele é raro, ele é antigo, me ofereceram 100.000 reais por aquele relógio. E aí o pai fala para o filho: está vendo, meu filho, a lição que você aprendeu? Nunca esteja num lugar onde você não é valorizado. E o interessante, queridos, é que por mais que nós tenhamos falhas, defeitos, arranhões de caráter, o Senhor olha para nós e nos ama de forma tão grande, nos dá um valor que nós mesmos muitas vezes não achamos que temos, mas o Senhor nos olha e fala assim: ali eu dou a minha vida por ele. O Senhor deu a sua vida por nós, Ele pagou cada um de nós com um preço alto do seu sangue. E muitas vezes você pode ficar se sentindo desvalorizado, achando que ninguém te ama. Eu quero te dizer uma coisa, querido: Jesus te ama tanto, Ele deu a sua vida por você. E quantas vezes nós vemos pessoas querendo dar fim na própria vida e não entendem o valor que tem. Queridos, você só está no lugar errado, você só está no momento errado, mas saiba que onde você estiver, o amor de Deus, Ele te alcançou, e Ele te ama. Pensa na coisa mais valiosa que pode haver no mundo. Quanto custa aí uma Ferrari do último modelo? Quem sabe dizer? Uns 3 milhões? Um pouquinho mais? Com a taxa de importação. Quanto custa um iate daqueles do Neymar? Quanto custa um jatinho particular? Quanto custa um avião daqueles grandes? Quanto custa um avião de guerra? Dependendo do equipamento que tem nele, ele pode chegar perto de 1 bilhão. Quanto custa um transatlântico daqueles de cruzeiro? Aqueles navios enormes. Quanto é que será que custa? Meus irmãos, eu quero dizer que nem o valor necessário para comprar a coisa mais cara, mais rara, mais absoluta que tiver de valor nesse mundo aqui é suficiente para trazer a sua vida de volta. Daí você vê o quanto você tem valor. Nada vale mais do que a sua vida. Nada vale mais do que a sua vida. E o Senhor Jesus abriu mão da dele para salvar cada um de nós que estamos aqui. Amém, queridos? Então, como é bom nós termos sido alcançados por esse amor que é incondicional e infinito. Permanecer nesse amor é estar mergulhado nessa graça todos os dias. Mesmo quando falhamos, Ele derrama a sua graça sobre nós e nos perdoa. E o perdão de Deus nos capacita a derramar dessa fonte de graça aos que estão à nossa volta.
O problema é quando nós recebemos o perdão de Deus infinitamente, mas não conseguimos perdoar uma única dívida aos nossos devedores. Não nos damos conta que, agindo assim, nós cometemos o mesmo erro daquele credor impiedoso da parábola registrada lá em Mateus 18, de 23 ao 35. Eu vou resumir para os irmãos. Ela ilustra a história de um servo que teve a sua enorme dívida de 10.000 talentos perdoada pelo rei. Mas logo que ele sai dali, ele recusa-se a perdoar uma pequena dívida de um servo e manda esse para a prisão. Ele recebeu o perdão de uma dívida tão alta e não conseguiu perdoar uma pequena dívida. E quantas vezes nós temos agido assim, como aquele credor impiedoso? Recebemos o amor de Deus, o perdão de Deus, todos os dias, para ofensas tão graves, e nós não conseguimos perdoar uma pequena ofensa de alguém que passa e nem nos cumprimenta. O pastor passou e não me cumprimentou. Aquela irmã, não vou com a cara dela. Aquela ali falou isso de mim. A outra veio me contar. A leva e trás veio contar. O problema não está em quem falou, está em quem veio trazer. Porque se fosse uma pessoa piedosa, construía uma ponte e não um muro entre essas duas pessoas. E nós oramos a oração dominical, todos os dias, todos os domingos, pelo menos. E logo após ensinar a oração dominical aos seus discípulos, Jesus falou: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, o que acontece? Também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E nós oramos o Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como, do mesmo jeito, da mesma forma, igualzinho, eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Olha o que eu estou pedindo para Deus, em oração: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe do mesmo jeito que eu perdoo. Tá bonito, né? Por isso, o Senhor, essa noite, quer nos lembrar que permanecer no amor de Cristo é a nossa fonte de graça diária que nos capacita a também perdoar aqueles que nos ofenderam. E como é que eu posso demonstrar o meu amor por Deus e alegrar o coração de Deus essa noite, amanhã, essa semana, perdoando alguém que me ofendeu? Amém? Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos: permanecer no amor de Cristo nos move a comunhão com o próximo. Jesus não nos chamou para vivermos a fé isoladamente. O propósito final de estarmos enraizados no seu amor é transbordá-lo para a vida de outros. Ele mesmo diz em João 15:12, olha a continuação do texto: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. A palavra de Deus diz que se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. 1 João 4:20 e 21. Não podemos dizer que amamos a Cristo se não amamos o irmão que vemos todos os dias. E amar, meus irmãos, não é algo da boca para fora, não é de palavras, é por ações.
Minha esposa está aqui, eu posso falar, né? Minha esposa, ela cobra muito, e eu acho que a maioria das esposas cobram isso do marido, de falar o tempo todo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ela quer ouvir isso. Ela falou um dia para mim: eu preciso ouvir. Mas a gente fala eu te amo muitas vezes, irmãos, não é da boca para fora, é com as nossas ações, é com o que nós fazemos quando ela não está perto, como nós agimos quando ela não está, como nós agimos pensando nela, trazendo algo que agrada, vendo alguma coisa e lembrando dela. Falou: vou fazer uma surpresa para ela, nessas pequenas coisas, até em lavar louça. Antes eu lavava a louça, eu não falava nada para ela, né? Mas aí eu descobri que isso é uma demonstração de amor também. Agora toda vez que eu lavo a louça, eu fico batendo lá: ei, amor! Às vezes ela está ocupada lá no computador fazendo alguma coisa para a igreja, e eu assim estou lá batendo: ei, amor! Ela: o quê? Ó, tá ouvindo aí? Para ela ouvir o quanto eu amo, nas pequenas coisas. Então, queridos, esse amor exige atitude: perdoar ofensas, estender a mão, suportar as diferenças, carregar os fardos uns dos outros, ter paciência com aqueles que estão fracos na fé. Isso se chama comunhão. Todos nós conhecemos os 10 mandamentos, escrito com o dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Nós que fizemos aqui, né, meditação, fizemos aqui o estudo bíblico, vimos que foi o próprio Deus que escreveu nas tábuas de pedra. Mas eu quero terminar esse sermão com o 11º mandamento. Olha, que é isso, pastor? Que heresia é essa? Não sou eu que falei, não, foi Jesus. Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento. E ele de forma alguma cancela ou anula os demais. Então eu vou chamar de 11º mandamento, né? É um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João 13, versículos 34 e 35. Jesus disse que o nosso amor uns pelos outros é a maior prova para aqueles que estão lá no mundo de que somos verdadeiramente seus discípulos. Ou seja, quando o mundo olhar para a igreja e enxergar que aqui dentro nós permanecemos no amor de Cristo e amamos uns aos outros, o mundo saberá que verdadeiramente somos discípulos de Jesus Cristo. Estamos trabalhando para que possamos ser uma igreja que permanece no amor de Jesus e se torne um lugar de acolhimento, de cura, e onde ninguém caminhe sozinho. Eu queria usar, né, foi Deus que trouxe a irmã Elaine aqui hoje, né, e eu queria usar o exemplo da irmã Elaine de um testemunho que ela falou um dia para a igreja, e eu nunca esqueci. Que a irmã Elaine falou que no primeiro dia que ela entrou por aquela porta, ela estava emocionalmente triste, mas que com a recepção das irmãs da porta, sorrindo, abraçando, acolhendo, ela se sentiu tão amada naquele dia. É assim que nós temos que ser, não somente com aqueles que estão lá fora, irmãos, não somente com aqueles que vêm nos visitar, mas nós temos que ser assim, uns com os outros, amáveis, acolhedores, respeitosos, amorosos, perdoadores, abençoadores. Abençoe, não amaldiçoe. Que ao sairmos deste culto hoje, nutrindo-nos no amor de Cristo, nós possamos distribuir esse amor na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa escola. Quem se dispõe a ser um instrumento nas mãos de Deus, para que isso se torne uma realidade, diga amém. 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 Feche os seus olhos, incline sua cabeça, oremos.
Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor incondicional. Ajuda-nos a permanecer firmes nesse amor e a guardar a confissão da esperança sem vacilar, sabendo de que quem prometeu nos amar e estar ao nosso lado todos os dias até a confirmação dos séculos é fiel. Ajuda-nos, Senhor, com a tua fonte de graça diária a obedecer a tua palavra e viver em verdadeira comunhão com os nossos irmãos. Que o teu amor seja a nossa base todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queria pedir ao pastor Elcio, se ele puder, eu queria cantar aquela música: eu não tinha nada para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Nós só tínhamos os nossos pecados para oferecer a Ele, mas mesmo assim, mesmo cheios de arranhão, mesmo velhinhos, desgastados pelo pecado, sem brilho, Ele olhou para nós como um relógio raro, caro, de inestimável valor, e Ele nos deu o verdadeiro valor que nós temos. Você tem valor, você é amado, você é amada do Senhor, amém, queridos? Ainda que alguém venha trazer acusação sobre a sua vida, saiba, Ele, aquele que perdoa todos os pecados, jamais vai deixar de te perdoar. O amor dele e o perdão dele são incondicionais e infinitos, amém? Fecha seus olhos, cante essa canção como se fosse uma oração.